tudo bem? Eu sou a professora Tassiana, professora de língua portuguesa. O assunto da nossa aula de hoje é frase, oração e período. Conceitos importantíssimos aí para o nosso estudo de frase, para o nosso estudo de oração, um estudo mais complexo de período. Então, pessoal, é uma aula extremamente rica e extremamente importante. Vamos lá. Vamos ver o significado de frase. Todo enunciado tem uma frase, né? Quase todo exercício de língua portuguesa está lá escrita a palavra frase. Mas será que a gente sabe mesmo em que consiste esse enunciado? Em que consiste essa palavra? Qual é o significado dela? Vamos imaginar uma sala empolvorosa, vocês sabem bem como é isso, né? E a professora querendo falar e não consegue por conta do barulho. E ela pega e profere a seguinte frase: silêncio! Todos os alunos compreendem o que a professora falou, não é verdade? Isso ocorre porque uma frase é um enunciado compreensível. Tudo que se faz compreendido pelo meu interlocutor é um enunciado. E nesse caso, o silêncio, ele se constitui uma frase. A frase, então, é um enunciado que pode possuir verbo ou não. Se essa professora prefere, por exemplo, dizer façam silêncio, ela também está dizendo uma frase, pois é um enunciado, é algo que foi compreendido por um grupo. Então, para ser uma frase, eu posso ter verbo, como é o caso de façam silêncio, mas eu também posso não ter verbo, como é o caso de silêncio. Agora vamos ver o conteúdo de oração. É muito comum a gente achar que frase e oração significam a mesma coisa, mas não é bem isso, tá, pessoal? Vamos lá. Para um enunciado ser considerado oração, é necessário que tenhamos um verbo nesse enunciado. Então, olha lá, façam silêncio, eu posso considerar esse enunciado enquanto oração? Sim, pois há a presença do verbo aqui, olha o façam em amarelo. Porém, a frase silêncio, ela não pode ser considerada uma oração. Então, olha só, a gente chega a uma máxima aqui, uma máxima lógica. Toda oração é uma frase, porém, nem toda frase é uma oração, ok? Fácil, né? Agora nós vamos ver o significado de período. Para eu ter um período, didaticamente falando, para eu reconhecê-lo no texto, basta eu identificar um começo com letra maiúscula e um final com ponto de exclamação, ponto de interrogação ou ponto final. Nós temos aqui casos de períodos compostos e períodos simples. O período ele é composto por orações, então nós temos que ter verbos nessas orações que o compõem, ok? É necessário verbo. O verbo é tão importante, pessoal, que é por meio dele que a gente percebe quando um período é simples e quando um período é composto. O período simples é aquele que apresenta apenas uma oração. Professora, mas como eu conto o número de orações? Contando o número de verbos. Fácil, né? E aquele período simples com uma oração apenas é uma oração absoluta, porque ela está ali sozinha dentro daquele período. Já o período que tem ali mais de uma oração, ou seja, como eu identifico isso aí? Contando o número de verbos. Então, dentro ali daquele espaço que começa por letra maiúscula, termina pelo ponto, se eu tiver mais de um verbo, isso significa que meu período é composto. Ficou clara essa distinção? Então, olha lá, façam silêncio. Eu tenho um exemplo claro aqui de período simples. Vamos olhar para essa frase aqui? A esposa preferiu ir ao teatro e o marido optou pelo cinema. Olha só, primeiramente, quando eu me deparo com um período, é necessário eu identificar os verbos contidos dentro dele. Aqui eu tenho o verbo preferiu e o verbo optou. Olha como é fácil diferenciar um período simples de um período composto. Período simples, um verbo apenas. Período composto, 2 ou mais verbos. Ah, professora, então poderia ter mais verbos aqui? Sim, poderia. Bom, agora é necessário que a gente diferencie o período composto por coordenação do período composto por subordinação. A coordenação, pessoal, é uma relação de independência. As frases, elas não dependem uma das outras. As orações,
elas são totalmente independentes sintaticamente. O que quer dizer isso? Elas têm o seu próprio sujeito, elas têm o seu próprio verbo, elas têm o seu próprio complemento. Eu não preciso entender o que está na outra oração para o significado da primeira ser compreendido. Vamos observar aqui, ó. A esposa preferiu ir ao teatro e o marido optou pelo cinema. Então, olha lá. A esposa preferiu ir ao teatro. Eu preciso do restante da oração para compreender o enunciado dessa primeira oração? Não. Vamos agora ler a segunda oração. O marido optou pelo cinema. Eu preciso também do conteúdo da primeira oração para compreender o enunciado aqui dessa segunda? Também não. Isso é claramente um período composto por coordenação, pois as orações elas são independentes. Observem aqui que além de independentes, elas têm algo em comum, algo que as une, que é justamente isso que eu coloquei em verde aqui para vocês. É o que a gente chama de conjunção. Então, conjunção é aquela palavrinha responsável aí pela união de orações dentro de um período composto. Logo abaixo, eu tenho um período composto por subordinação. Então, enquanto na coordenação as orações estão completamente independentes, na subordinação ocorre justamente o contrário, uma relação de dependência sintática. Muitas vezes, a frase inicial ela é completada pela outra frase, pela outra oração. Então, é importantíssimo aí que a gente consiga diferenciar essa relação de dependência da relação anterior de independência. Vamos lá? Observem aqui, eu tenho claramente um período, começa por letra maiúscula, termina por um ponto final. Dentro desse período, eu vou encontrar os verbos, eu tenho aqui optou e tenho aqui preferiu. Esses verbos, eles são unidos por uma conjunção? Sim, só que agora a conjunção ela se encontra no início da frase. Essa palavra enquanto, pessoal, ela é extremamente importante para estabelecer essa relação existente. Qual é a relação que existe aqui nessa frase? É uma relação de tempo, tá? Enquanto, ela emite essa ideia de tempo. Enquanto isso, a relação aqui de cima, qual que era? Esse e, ele emite a ideia de soma, de adição. Voltando aqui para o período composto por subordinação. Observem a primeira oração, para ficar mais didático, eu acabei dividindo essa oração por barra, tá? Enquanto o marido optou pelo cinema, percebam, pessoal, falta conteúdo para eu terminar aí a minha oração, o meu período. Por quê? Ele não se basta, né? Ele não se torna totalmente compreensível apenas com a primeira oração, ok? Eu preciso da segunda. É uma relação de dependência que existe aí. Então, enquanto o marido optou pelo cinema, a esposa preferiu ir ao teatro. Ah, professora, mas essa segunda frase aqui eu consigo compreendê-la perfeitamente. Sim, mas enquanto existir uma frase dependente, isso já basta, na verdade, para eu classificar esse período enquanto um período composto por subordinação. Resumindo então, pessoal, nossa aula de hoje, que foi tão importante, nós vimos o conceito de frase, de oração, de período. Vimos que é muito importante entender quando a professora pede silêncio. Vimos a diferença entre um período composto por coordenação, um período composto por subordinação. É isso, muito obrigada, valeu, até a próxima, pessoal!